I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Mundo de História. E no episódio dessa semana, que deve sair um pouquinho atrasado, peço desculpa por isso, vou falar com vocês sobre um tema que está em alta, se posso colocar, por dois motivos. O primeiro é pelo filme Oppenheimer, o cientista americano que comandou os experimentos, comandou toda a campanha científica para a construção da bomba atômica. E ontem, domingo, dia 6 de agosto de 2023, foi aniversário do bombardeamento nuclear da cidade de Hiroshima, no Japão. A primeira vez que uma arma nuclear foi utilizada para fins militares efetivamente. Ou seja, foi realmente usada em momentos de guerra. Por isso, decidi falar com vocês um pouquinho sobre como foi o ataque a Hiroshima e, posteriormente, a Nagasaki. E tentar trazer um pouco uma reflexão a respeito das mortes causadas nesses ataques. Então vamos entender um pouquinho mais. Now I am become death, the destroyer of worlds. A campanha por armas nucleares não ficou restrita aos Estados Unidos. O próprio filme do Oppenheimer mostra como que a Alemanha nazista estava buscando formas de conseguir armas nucleares para si, de forma a mudar o rumo da guerra. Mesma coisa dos Estados Unidos. E uma arma nuclear, especialmente nessa época, é a bomba atômica de fissão nuclear, onde átomos de urânio são quebrados, liberando energia e prótons, e esses prótons atingem outros átomos que também se quebram, e assim sendo, forma-se uma reação em cadeia poderosíssima, que libera muita energia. E por que isso é importante? Porque já no final da guerra, os Estados Unidos testa a sua primeira arma nuclear no deserto do Novo México, percebendo o poderio que essa arma tinha. E em agosto de 1945, o único inimigo que restava da Segunda Guerra Mundial era o Império do Japão, comandado pelo Hirohito, o imperador Hirohito. Um inimigo poderoso e mais do que isso, um inimigo que não se renderia facilmente. Vale a pena escutar os episódios anteriores sobre o Japão para entender um pouco mais do Bushido, do caminho dos samurais, e entender como os samurais lutariam até a morte. E isso não seria diferente para o exército japonês. Eles lutariam até a morte. E por conta disso, os Estados Unidos tinham um problema. Eles poderiam enfrentar uma guerra convencional, podemos colocar, por meio de invasões navais, como já haviam feito várias vezes pelo Pacífico, e enfrentar mano a mano o exército japonês. Mas isso teria um custo de vidas extremamente elevado, tanto para os aliados quanto para o Japão. Por isso acreditavam que o ideal seria o uso de uma arma nuclear. Para isso, eles planejaram a Little Boy, em uma tradução direta, pequeno garoto, garotinho. Uma bomba com 64 quilos de urânio. Little Boy foi carregada no Enola Gay, um B-29, um bombardeiro pesado americano da época da Segunda Guerra Mundial. E, curiosamente, um bombardeiro que era conhecido, esse modelo, por ser extremamente perigoso em decolagens. Temendo o pior, no dia 6 de agosto, às 2 da manhã, o Enola Gay decolou, porém com a bomba desarmada. Porque dias antes, na mesma pista, 3 B-29 tinham derrapado durante a decolagem e explodido, ou pelo menos danificado bastante. Dessa forma, era necessário tomar algumas precauções, entre elas, decolar com a bomba desarmada. Isso foi às 2 da manhã. Às 7h30,
à medida que se aproximavam de Hiroshima, a cidade escolhida como alvo, a Little Boy foi armada com 3 cilindros, que eram as travas de segurança, que detonariam posteriormente uma carga de pólvora, lançando o cilindro de urânio nos 64 quilos, que iriam causar a reação e a explosão. Como falei, o alvo era Hiroshima, uma cidade com aproximadamente 300 mil habitantes civis e cerca de 40 mil militares. Justamente por isso a cidade foi escolhida como alvo pela presença militar, apesar de que algumas fontes dizem que a presença militar não era tão grande assim quanto os Unidos falavam. Às 9h15 e 17 segundos da manhã, Little Boy foi oficialmente soltada pelo B-29, pelo Enola Gay, caindo em direção à cidade de Hiroshima. Ao mesmo tempo, Enola Gay e os 2 aviões que viajavam com eles para proteger e gravar a explosão aumentaram a altitude e deram meia volta para fugir da explosão. A bomba caiu por metros e metros e metros, e a 300 metros de altura, uma altura menor do que a planejada, a bomba explodiu. Em 1 milésimo de segundo, uma bola de fogo a 500 mil graus Celsius surgiu na cidade de Hiroshima. Uma onda de choque viajou mais rápido que o som, chegando a atingir até mesmo Enola Gay, que já estava a 30 km de distância, que se balançou totalmente. Olhando para trás, um dos tripulantes do Enola Gay viu uma nuvem em formato de cogumelo, que é um símbolo marcante da bomba atômica de explosão nuclear, e esse cara especialmente subindo a 70 mil pés de altura. Em menos de meio segundo, 80 mil japoneses foram mortos. Outros 70 mil morreriam nas horas de dias posteriores por conta dos ferimentos ou da radiação. E até 1950, ou seja, 5 anos depois do ataque nuclear, 200 mil habitantes, 200 mil pessoas morreriam por conta do ataque nuclear. Michihiko Hashiya, um médico que estava próximo de Hiroshima e presenciou o ataque, disse, abre aspas, nada permaneceu, tirando alguns prédios de concreto reforçado. Por acres e acres, a cidade era como deserto. Eu tive de revisar a minha definição de destruição para descrever o que eu vi. Fecha aspas. A tripulação do Enola Gay foi recebida como heróis. Afinal de contas, eles estavam fazendo um ataque que muitos acreditavam acabaria com a guerra. A alguns quilômetros de distância, milhares de pessoas sofriam com a radiação e com os danos da bomba atômica. Era 2 mundos completamente diferentes. Um mundo em êxtase, vibrando por uma missão bem sucedida, e do outro lado, um mundo sofrendo com os horrores da guerra nuclear. Como eu falei, em 1 segundo, em menos de 1 segundo, quase 100 mil japoneses perderam suas vidas. Um ataque desumano. Toda guerra é desumana, mas esse ataque nuclear pode ter superado até mesmo isso. Para o horror dos Estados Unidos, o Japão não toparia se render. Pelo contrário, eles minimizavam o ataque a Hiroshima. Um ataque que falavam que foi apenas mais um. Por isso, os Estados Unidos decidiu utilizar Fat Man, ou o Homem Gordo, a segunda bomba nuclear, um pouco mais poderosa que Hiroshima, 3 dias depois. Now I am become death, the destroyer of worlds. Às 3 da manhã de 9 de agosto, o avião Big Stink, ou o Grande Cheiro, ou Grande Fedor, decolou em direção ao Japão. Inicialmente, eles iam atacar a cidade de Kokura, porém, um ataque americano no dia anterior a uma cidade próxima causou tanto incêndio, tanto fogo, tanta destruição, que as cinzas e fumaças de Yahata cobriam Kokura, impossibilitando qualquer ataque. Forçando, assim, o B-29 desviar sua rota e ir até Nagasaki. Às 11h02 da manhã, Fat Man foi liberada, explodindo menos de 1 minuto depois a mais ou menos 500 metros de altitude.
Imediatamente, a explosão, 40 mil pessoas morreram, 60 mil morreriam posteriormente por ferimentos, e acredita-se que até o fim do ano, 140 mil pessoas em Nagasaki teriam morrido por conta do ataque nuclear. Nós temos, então, se considerarmos apenas os dias dos ataques nucleares e os dias após o ataque nuclear, aproximadamente 200 mil mortos, 250 mil mortos. Se considerarmos todo o percurso de 45 a 50, esse número chega a 340 mil. 340 mil pessoas morreram por conta de ataques nucleares. Os dois únicos ataques nucleares da nossa história, felizmente, o mundo nunca mais utilizou armas nucleares em guerra, o que nos leva a uma discussão, que é uma discussão que a historiografia faz muito. Valeu a pena matar um número imenso de civis? Valeu a pena para poupar o número de mortos, que nós não sabemos quantos seriam, de japoneses e americanos? Há fontes que dizem que milhões de vidas foram salvas. Há fontes que dizem que milhares foram salvos. O fato é que os Estados Unidos lançaram ataques nucleares a cidades praticamente apenas civis. Centenas de milhares de civis foram mortos para que a guerra chegasse a um fim. E isso realmente ocorre. Entre agosto e setembro, uma série de medidas foram tomadas para que o imperador Hirohito aceitasse os termos de rendição, levando oficialmente ao fim da Segunda Guerra Mundial e o fim do Império Japonês como potência expansionista e proto-fascista ou fascista na Ásia. Tudo ao custo de milhares de mortos. As bombas atômicas levaram ao fim da Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que ceifou dezenas de milhões de vítimas na Europa e no Pacífico. Soviéticos, alemães, franceses, britânicos, americanos, italianos, entre outros, e também os brasileiros, sofreram perdas imensas, sofreram com a morte na Segunda Guerra Mundial. Se o ataque a Hiroshima e Nagasaki valeu a pena, é uma discussão que não tem como falar aqui. O meu objetivo aqui era não deixar essa data passar batida, falar um pouco sobre Oppenheimer e falar um pouco sobre os ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki. Porque eu acho que o horror da arma nuclear é algo que deva ser lembrado para que nunca mais repita. O que os japoneses enfrentaram é algo que nenhum povo em nenhum lugar do planeta deva enfrentar novamente. Armas de destruição em massa são extremamente perigosas, principalmente nas mãos erradas. A fissão nuclear é muito importante para a produção de energia. O Brasil mesmo tem Angra 1 e Angra 2 que produz muita energia nuclear, muita energia elétrica, com base na fissão. Nós temos que utilizar a ciência para fins pacíficos e, como diria Asimov, a violência é o último recurso incompetente. Portanto, nós sempre devemos buscar meios pacíficos de resolvermos o problema e, mais do que isso, nós nunca mais devemos utilizar uma arma nuclear em qualquer lugar com pessoas para ceifar mais e mais vidas. Now I am become death, the destroyer of worlds. Eu agradeço a todo mundo que escutou por estar aqui. Peço desculpas pelo atraso desse episódio. Tive alguns problemas técnicos no dia de ontem. Eu agradeço em especial ao Felipe, do Ratão, que nos ajuda a manter o podcast pé com o financiamento. Se você tem condições e interesse, você pode fazer o mesmo pelo Catarse ou pelo Pix. Os dados estão lá no nosso Instagram, @Mundo de História. Nos siga também no Twitter e Facebook, páginas com o mesmo nome, que em qualquer das redes sociais você consegue falar comigo, pedindo para falar dúvidas, sugestões, comentários, críticas. Qualquer mensagem é sempre muito bem-vinda, obviamente mensagem de qualidade. No mais,
Você também pode nos ajudar compartilhando esse episódio com seus amigos, colegas, familiares, vizinhos, vizinhas. E espero ver todos vocês novamente na próxima semana. Um abraço e até lá. Now I am become death, the destroyer of worlds.